Olá a todos e todas, meu nome é Roberto, sou técnico em agricultura e faço parte da equipe técnica do SEDASB junto com o projeto Bahia Produtiva. Na videoaula de hoje vamos trabalhar como fazer uma compostagem na sua unidade produtiva. E hoje estamos aqui mais uma vez no sítio do professor Elcio, do qual vai estar passando as informações de como está fazendo esse composto. Dando continuidade, estamos agora aqui com o professor Elcio, além de professor, é agrônomo, do qual vai estar passando as orientações de como está fazendo esse composto e quais são as alternativas de materiais encontradas. Ok, Roberto. Mais uma vez receber vocês aqui no meu sítio, é um prazer. Sejam bem-vindos. E nós vamos falar sobre o composto orgânico, que é uma prática muito simples, fácil e barata de ser feita e muito adequada para os pequenos agricultores, para os agricultores familiares, para os camponeses, porque é uma técnica também antiga, muito utilizada já há muitos anos, e produz um produz um adubo de excelente qualidade, um adubo muito nutritivo, que pode ser utilizado nas hortas, nas frutas e em outras plantações. Então, para fazer o composto, nós utilizamos os materiais que são encontrados facilmente nas propriedades dos agricultores, sem precisar necessariamente comprar material vindo de fora. Então, o composto orgânico é isso, é uma técnica simples, que tem resultados bastante positivos e fácil de ser utilizada pelos agricultores familiares. Então, agora eu vou apresentar a vocês quais os materiais que nós utilizamos para fazer o composto orgânico. São materiais facilmente encontrados e que a gente utiliza na própria residência. Por exemplo, aqui nós temos os restos de poda, folhas, galhos de árvores e de arbustos. Temos também aqui os restos de cozinha, cascas de folha, de frutas, que nós não utilizamos na nossa alimentação. No entanto, é importante que a gente separe em casa os materiais considerados chamados sólidos, como plástico, papel, papelão, pano, que não deve ser misturado. Então, após a separação desses materiais, que devem ser utilizados na reciclagem, a gente utiliza todo esse material chamado orgânico, ou seja, tudo aquilo que apodrece. Aqui também a gente utiliza a farinha de osso, que pode ser utilizado um pouco também, muitos agricultores já estão utilizando. O pó de rocha também, ou fosfato de rocha. E outro material também bastante importante, que vai ajudar no apodrecimento do composto orgânico, na decomposição da matéria orgânica, é o esterco, que pode ser qualquer esterco, esterco de ovelha, esterco de cabra, esterco de gado, né? E que vai ajudar bastante na fermentação. E também a cinza, que é muito comum a gente utilizar também, sobretudo aí quem tem fogão a lenha. Então a cinza também é muito rica em nutrientes, que pode também ajudar nessa decomposição e no enriquecimento do seu composto. Então, dando continuidade à formação do composto, a gente quer deixar claro que a primeira camada é sempre com material de origem vegetal, ou seja, com folhas. E depois vem o esterco, folhas ou restos de materiais que você tiver em casa. Então, o composto é formado então por camadas alternadas, uma após a outra, de palha, folhas, restos de materiais com esterco. Sendo que a primeira camada é sempre com folhas. Então as folhas já estão aqui, esses restos de materiais já estão aqui, e agora eu vou jogar o esterco. Essa primeira camada de folhas, ela deve ter aproximadamente uns 10 centímetros, e aqui a gente vai colocar uns 5 centímetros ou mais, dependendo da sua disponibilidade de esterco, com essa camada de esterco. Em seguida, a gente deve já ir molhando um pouco, porque precisa de água também, precisa de um pouco de água. E também a gente já pode colocar aqueles ingredientes que você tem lá na sua propriedade. Por exemplo, se você tem um pouco da cinza,
Você pode jogar também um pouco de cinza para fornecer alguns nutrientes, para deixar o seu composto orgânico mais rico. Então, dessa forma, você vai formando as camadas do composto. Aqui agora vai vir uma outra camada de palhas ou de folhas. Agora a gente coloca uma outra camada de esterco sobre as folhas, mais umas 3 ou 4 pás, e sempre molhando. A gente agora vai molhar e colocar também outros materiais. Por exemplo, a gente pode colocar o biogel. Se você tem biogel na sua casa, na sua propriedade, você também pode jogar um pouco de biogel, que vai deixar o seu composto orgânico mais rico, mais nutritivo. Se você também tem a farinha de osso, também você pode utilizar a farinha de osso para enriquecer o seu composto orgânico. Agora vamos jogar uma outra camada de folhas. Eu agora vou colocar um material que todo mundo tem em casa, mas muitas vezes é muito pouco aproveitado, que são os restos de frutas e verduras que nós utilizamos na cozinha e que a gente separa. E ele não deve ter nenhum material industrial, como pano, pedaço de plástico. Esse material você deve separar. Então a gente vai agora colocar os restos de verduras. Inclusive tem um material também que é muito interessante, que é a casca de ovo. A casca de ovo é muito rica em cálcio e que ela vai deixar o seu composto orgânico mais nutritivo e mais rico. Então a gente deve separar as cascas de ovos e para se jogar no composto. Então eu vou colocar aqui essas 2 camadas. Veja que aqui tem restos de folhas, restos de frutas. Vou jogar um pouco de esterco. E agora a gente deve continuar com a molhação, deve molhar. Vamos molhar, Roberto? Então o Roberto agora está molhando o composto, e isso vai trazer mais umidade e vai ajudar bastante todo esse processo de decomposição, de apodrecimento do nosso composto. Então agora eu vou mostrar para vocês um outro material que a gente também pode utilizar no nosso composto, que é o fosfato de rocha ou o pó de rocha, que alguns agricultores também já têm. Então a gente pode jogar ali aqui em cima um pouco, não precisa ser muito, para tornar o composto mais nutritivo. Além dele, a gente também pode jogar um pouco também da urina de vaca,
que também é um excelente adubo, utilizado na agricultura orgânica, na agricultura natural e na agroecologia, porque também a urina de vaca contém também muitos nutrientes úteis para as plantas. E aqui a gente vai enriquecer o composto orgânico com ela também, para deixar o seu composto orgânico mais nutritivo e mais rico. Em seguida, a gente deve novamente molhar um pouco, que é isso que nós vamos fazer agora, para aumentar a umidade e facilitar a decomposição e o apodrecimento do composto orgânico. Então, pessoal, para finalizar a formação do nosso composto, nós vamos colocar a última camada com palhas, né? Com folhas. Sempre a última camada é com folhas e palhas. Lembrar que esse material aqui, você pode aproveitar os materiais que você tem na sua roça. Por exemplo, palha de feijão, palha de milho, restos da parte aérea das folhas da mandioca. Enfim, materiais que muitas vezes o pessoal desperdiça. É um material muito rico em nutrientes que pode ser aproveitado. Às vezes a pessoa coloca fogo e, no entanto, está jogando dinheiro fora, está jogando adubo fora, né? Uma outra coisa que é importante também é que o composto, ao finalizar, ele vai ficar com esse formato como se fosse uma saia, onde a parte de baixo é mais larga e a parte de cima é mais estreita. E poderá ter um desmoronamento aos poucos, ele pode cair justamente por isso. Então a gente tem que ter cuidado para montar o composto, para ele não ficar caindo toda hora, né? Então você vai montando, ele vai afunilando para cima. A parte mais alta ela é mais estreita e a parte mais baixa é mais larga, né? Uma outra coisa também que é muito importante é que o apodrecimento, a decomposição do composto, ele precisa de ar para os micro-organismos, para os micróbios que estão aqui dentro respirarem. Então, com o tempo, você vai ter que revirar ele, certo? Dentro de um mês aproximadamente, a gente vai precisar revirar, abrir ele todinho, molhar um pouco se ele estiver muito seco e depois formar novamente essa pilha, formar novamente o composto, né? Tem uma outra coisa também que é muito importante, é a gente colocar uma barra de ferro, que é para a gente perceber a temperatura que está lá dentro, né? Isso aqui dentro, para acontecer o apodrecimento, a decomposição, ele vai esquentar, vai dar como se fosse uma febre, ele vai esquentar, que é exatamente a atuação dos micro-organismos que estão ali apodrecendo e decompondo esse material. Então, nesse processo de apodrecimento, de decomposição, a temperatura aumenta muito. Isso vai esquentar bastante. Para a gente saber se isso realmente está acontecendo, a gente coloca aqui essa barra de ferro. Depois de um tempo, depois de algumas horas, já começa o apodrecimento e aí a temperatura vai aumentar e a gente vai pegar o ferro e ver se ele está quente ou está frio. Se ele estiver quente, se a gente estiver suportando a temperatura de pegar nesse ferro aqui, significa que ele está em um apodrecimento bom. Se ele estiver muito frio, significa que você tem que abrir, molhar, e novamente fazer a pilha, ou seja, os micro-organismos não estão atuando. Então essa é a forma de você perceber como se o seu composto está tendo um bom desenvolvimento ou não, através dessa barra de ferro, que serve como se fosse um termômetro. E aí, depois de algumas horas, ele já vai começar o seu apodrecimento. E esse tempo para o composto ficar pronto, Elcio? Qual é o tempo mais que ele... Muito bem. A depender do material que você tem, ele pode durar de 2 a 3 meses para ficar pronto. Você também, desde que você faça aí esse revolvimento, essa revirada do material.
Depende por quê? Porque depende da qualidade do material. Se você coloca um material mais mole, de mais fácil apodrecimento, de mais fácil decomposição, ela vai decompor e vai ficar pronto mais rápido. No entanto, se você coloca um material mais duro de apodrecimento, por exemplo, a palha de milho seca, ela demora mais de apodrecer do que se for uma palha de milho, uma palha de feijão mais verde. Então, esse tempo dele ficar pronto depende muito disso. E depende também do seu manejo. Se você estiver sempre revirando ele e molhando, ele também vai apodrecer e vai decompor e ficar pronto mais rápido. Então, esses materiais e o manejo que você faz do composto é que vão determinar o prazo para ele ficar pronto. Mas, em média, mais ou menos, ele fica pronto de 2 a 3 meses após aqui a sua montagem. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês agora um composto que está quase pronto, né? Ele já foi revirado outras vezes e como é que a gente vai ficar sabendo como é que ele já está pronto ou não? Uma característica é que quando a gente pega nele, a gente não consegue identificar o material que deu origem a ele, que não é o caso desse aqui, né? A gente consegue perceber ainda muitos galhos, muitas folhas. Então, quando ele fica pronto, a gente não sabe mais o material que deu origem. Ele fica, quando pronto também, com uma cor escura, uma cor de terra de mato, com um cheiro bastante agradável, né? E levemente úmido. E nesse caso, quando a gente for utilizar esse material, recomenda também, caso ainda tenha algum material mais duro, algum material que não apodreceu, recomenda também a gente passar o material na peneira, sobretudo se a gente for utilizar nos canteiros para cultivo das hortas, porque aí fica um material mais fino, que fica mais fácil de incorporar aos canteiros. Então, gente, é aqui que eu utilizo o meu composto orgânico, na minha horta, que é 100% natural, e eu utilizo o composto para a produção de hortaliças e também para a produção das frutas. Então aqui a gente produz alface, coentro, cebolinha, cenoura, beterraba, que é totalmente adubado com composto orgânico que a gente fez anteriormente. Desta forma, estamos encerrando aqui hoje mais uma videoaula que foi voltada mais para essa questão do composto. E quero aqui também chamar a atenção dos agricultores e agricultoras que existem outros materiais também, como o professor Elcio já colocou, e temos também o pó de serra, a maravalha, que muitos utilizam para fazer a cama de frango nos galinheiros, que pode ser utilizado também para fazer esse composto orgânico. Tendo sempre aquela atenção, se perceber que esse pó de serra é de material que já foi tratado, de uma madeira que foi tratada, não faça uso, porque tem substância química dentro daquela maravilha que pode prejudicar o seu composto e a sua plantação. Então, esta é uma atenção que você vai ter que ter, voltada mais para o composto e ter mais um pouquinho de atenção do material que você vai estar encontrando. Quero aqui agradecer a todos, espero que esse vídeo venha contribuir bastante com todos os agricultores e agricultoras e que é material, o que foi apresentado aqui, material simples e de fácil acesso. Quero aqui também agradecer o professor Elcio, que recebeu a gente aqui mais uma vez com uma fala muito interessante para os agricultores e agricultoras, e agradecer mesmo, e que venha o próximo vídeo para que nós possamos estar contribuindo mais com os agricultores. Ok, Roberto. Foi um prazer receber vocês aqui no meu sítio. Eu me coloco à disposição para outras oportunidades, se for necessário, e espero também ter contribuído com essa formação dos agricultores, apresentando uma prática simples, fácil e barata, que contribui para aumentar a produção e a produtividade das lavouras, das hortas, dos pomares, com qualidade de vida e respeitando o meio ambiente
e com baixo custo. Então o composto ele pode ser utilizado pelos agricultores e essa forma que a gente viu aqui hoje poderá contribuir para o desenvolvimento da produção dos agricultores familiares. Muito bem, e não podemos esquecer também das redes sociais. Entra lá no canal do SEDASB e lá vamos ter mais vídeos voltados para praticamente, como eu posso dizer, a educação do campo e forma que venha a contribuir na agricultura familiar. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.